Olá, eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui hoje com os analistas de Research, Frederico Cury e Daniel Marinelli. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Frederico? Fala, Guilherme, tudo bem? E aí, Guilherme, como você tá? Tudo ótimo. Hoje a gente Boa. vai falar um pouquinho de cenário macroeconômico e como que isso pode afetar os investimentos, principalmente em fundos de investimentos imobiliários e crédito privado. Dado esse cenário macroeconômico que a gente tem visto, né, o PIB talvez surpreendendo no mundo todo, taxas de desemprego baixas, como que está o grau de otimismo de vocês com relação tanto à parte macroeconômica quanto os potenciais efeitos ali em fundo imobiliário e crédito privado, né? Posso começar, Fred? Claro. Vamos lá, Gui. É o seguinte, quando a gente olha aqui para o cenário macroeconômico, eu acho que o consenso do mercado é otimista, né? Quando a gente olha especificamente até para a renda variável, né? Que é um pouco do meu mundo, eu vou falar um pouquinho do meu mundo depois, mas por alguns motivos, né? Então, talvez o primeiro motivo seja todo o processo de controle da inflação, que já vem desde o ano passado, né? E o processo de corte de juros. Isso tem acontecido, né? Eu acho que toda a condução ali do Banco Central tem sido feita de uma forma muito coesa, né? E isso claramente tem um impacto aqui nos investimentos, né? Para a renda variável, naturalmente, você tem um impacto positivo, né? Bom, isso por parte de juros. Por parte de crescimento econômico, a gente também tem, né, tido boas perspectivas. Então, e aí eu vou falar um pouquinho do meu mundo agora. Fundos imobiliários se beneficiam muito disso, né? Porque você tem naturalmente uma expansão das empresas de uma forma geral, então procurando novos espaços, tendo que ter, né, uma malha logística funcionando, as pessoas vão para o shopping center. Depois a gente pode destrinchar um pouquinho sobre isso, mas tanto a parte de juros quanto a parte de crescimento econômico tem sido, né, um ponto positivo aqui para o mercado, né, olhando para frente. Então, eu diria que o meu olhar também é positivo, né? Acho que até pegando gancho essa ótica de expansão que o Daniel mencionou, naturalmente em um cenário de arrefecimento da taxa de juros como esse que a gente vem assistindo, isso naturalmente também ajuda a promover bastante, como pegando de novo um gancho do Daniel, a expansão das companhias, né? Lembrando que nessa condição de queda da taxa de juros, a gente vê um mercado mais favorável para a capitalização e financiamento de dívidas e, consequentemente, usar esses recursos para investimentos, crescimento, expansão da sua capacidade das empresas, o que naturalmente reflete uma maior produção e também deve convergir para algo que venha refletir na parte de crescimento de PIB. Então, sob uma ótica atual, a gente entende sim que o mercado está mais favorável e tende a justamente promover um cenário mais benigno daqui para frente com essa medida de tanto queda da inflação, como o Daniel mencionou, bem como de corte na queda da taxa de juros. Legal. A gente está gravando aqui na semana bastante importante de política monetária, várias decisões de bancos centrais. Ontem, acho que não podia deixar de mencionar, né? Teve Copom e Fed. Acredito que o mercado interpretou um pouquinho como rocks, né? Contracionista. Ali o Fed mantém a taxa de juros, talvez um pouquinho diferente do que esperado lá no início do ano, né? De corte em março. E aqui no Copom, tirando o plural de manutenção, né, do ritmo de cortes, ali talvez abrindo um espaço para uma eventual redução. Como que essa discussão toda, desde ritmo de corte de juros no Brasil, o início do ciclo lá nos Estados Unidos, até talvez quais serão essas taxas terminais, né, essa discussão de até onde vai cortar juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, como que isso influencia esses mercados, né, de fundo imobiliário e de crédito privado também? Legal. Vou começar aqui também de novo, Fred. Vai na bala. E depois eu passo a bola para você. Vamos lá, eu acho que é o seguinte, quando a gente olha, vamos olhar para fora e depois para dentro, né? Para fora eu digo fora do Brasil. Então, o que aconteceu na última reunião do Fed? A gente teve naturalmente um viés ainda hawkish, né, que você mencionou. Então, o mercado ele estava com um olhar muito positivo para um início de corte na taxa de juros americana mais próximo, né? O que basicamente aconteceu foi, assim, vamos postergar ainda um pouco esse início do corte. Então, a expectativa do mercado é que isso se inicie talvez em junho desse ano, em 2024, chegando até o final do ano, numa expectativa de corte ali de 0,75% no intervalo, digamos assim, né? Porque é um intervalo nos Estados Unidos a taxa, né? Bom, essa mensagem do Fed lá fora foi
um ponto importante para a nossa decisão aqui também, de uma forma geral. Quando a gente olha para o Copom, então para dentro, a gente vê que a decisão do Banco Central foi de retirar o plural que você mencionou, né, de próximos cortes olhando para frente. Então, ela traz uma maior flexibilidade, digamos assim, para o Copom na próxima reunião. Então, a gente já sabe que na próxima reunião, né, que eu acho que é em maio, você vai ter mais um corte de 0,5%. Né? E aí, a partir desse corte, a gente não sabe se pode continuar em 0,5% ou pode ir para, por exemplo, 0,25%. Né? Então, essa flexibilidade, de uma certa forma, ela foi hawkish, né? Então, ela dá uma sensibilidade aqui para o Banco Central decidir o que vai acontecer se o cenário piorar, né? Por quê? E aí, enfim, a gente estava até conversando aqui antes, né, Gui, sobre esse ponto. Putz, você tem no mundo, e não é só no Brasil, todo um mercado de trabalho muito pujante ainda. Nos Estados Unidos, inclusive, um dos pontos levantados, né, no Fed foi a questão do mercado de trabalho, ainda aquecido. E isso tem surpreendido, naturalmente, o crescimento econômico do país. E aqui no Brasil também não é diferente. Né? A gente tem tido hoje uma taxa de desemprego, inclusive até abaixo da natural, digamos assim. Então, ela ajuda dentro desse processo, né, de crescimento econômico, mas também de geração de inflação, digamos assim. Né? Então, no olhar do Banco Central aqui brasileiro, né, o nosso Banco Central, ele falou assim, o cenário externo está mais volátil, lá nos Estados Unidos está demorando mais para o início de corte, aqui a gente tem uma inflação que ela tem se comportado bem, mas a gente tem visto o mercado de trabalho aquecido, né, surpreendendo aqui o crescimento econômico, então vamos, né, talvez ser um pouco mais pé no chão, vamos dar essa flexibilidade e vamos entender o que vai acontecer nas próximas semanas para ver se a gente vai continuar nessa manutenção do 0,5% ou eventualmente cair para o 0,25%. Né? Bom, como isso impacta o nosso mundo? Né? Para fundo imobiliário, é claro, assim, você tem um impacto na taxa de juros. E se você tem um impacto na taxa de juros, você naturalmente vai ter um impacto no fundo imobiliário porque as coisas são muito correlacionadas. Né? E aqui a correlação ela é negativa. Né? Então, quando as taxas de juros elas caem, isso favorece o investimento em fundo imobiliário e até em renda variável como um todo. Né? O fundo imobiliário está inserido dentro da renda variável. Então, se a gente tem, né, um mercado que tem tido cortes de juros consistentes ao longo do tempo, isso tem favorecido os fundos imobiliários, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas se você volta um pouco atrás, né, e talvez a nossa expectativa de chegar essa taxa de juros atual, né, a taxa Selic, que era no início do ano na casa de 9%, talvez agora esteja mais para 9,5%. Né? Então, talvez não seja tão otimista assim quanto a gente estava no início do ano. Continua sendo otimista, acho que a gente pode falar isso também depois. Mas talvez colocando um pouco, né, um pé no chão e entender o que vai acontecer para o futuro nas próximas semanas. No caso, acho que puxando aqui da bola para o crédito, no caso de cenário que a gente vê de queda na taxa de juros, também, obviamente, afeta os ativos de renda fixa como um todo, sejam títulos públicos do governo, como crédito privado corporativo. E é compreensível que em um momento de queda nessa taxa de juros, naturalmente, as rentabilidades dos ativos que estão atreladas, né, indexadas à taxa Selic, né, que a gente chama justamente de ativos atrelados ao CDI, oferecem um carrego, né, que é justamente um retorno dentro do portfólio de investidores mais fraco. Né? Então, justamente por conta desse menor retorno que os ativos de renda fixa possibilitam, entende-se que a demanda por eles, por essa classe de ativo, vai perdendo um pouco de atratividade. E a gente até vê uma migração para fundos imobiliários ou renda variável, fundos de investimento multimercado, por exemplo, é totalmente compreensível. Só que justamente nesse movimento que a gente vê de fuga dos ativos de renda fixa em busca de maior retorno, naturalmente a demanda menor faz com que os ativos tenham uma taxa mais elevada. Né? Então, acaba, de certa forma, compensando um carrego menor por conta de um indexador menor, né? A taxa de nossa Selic em queda. Por outro lado, uma taxa acaba se elevando, uma vez que a demanda por esses ativos acaba sendo menor e, justamente, dependendo do momento de mercado, uma oferta um pouco maior é compensada justamente com um nível de prêmio mais elevado. Paralelamente a essa questão, não somente um movimento de queda na taxa de juros acaba sendo ruim, né? Porque, embora o retorno absoluto do ativo possa ser justamente menor, né? O indexador que a gente mencionou está em queda. Por outro lado, é possível ter ganho de capital, né? Que é justamente o que chama de precificação a mercado.
Então, investidores que estão justamente alocados em ativos previamente a essa queda, naturalmente, possivelmente pegaram níveis de taxas interessantes, níveis de papéis mais atrativos, e em um momento de queda na taxa de juros, cujas curvas de juros futuras começam a se reajustar, fechar no caso, é possível ter ganho de capital. E aí, saída de forma antecipada é o que a gente chama de saída com ágio. Então, também é possível ter retorno, mesmo em um momento de queda de juros. Então, a gente não entende como, assim, 100% desfavorável para o cenário de crédito privado esse movimento de queda de juros. Até porque, como a gente puxou no início da conversa, um cenário de queda de juros favorece o mercado e favorece as empresas a tomarem novas dívidas, para justamente investirem e crescerem. Então, o mercado de crédito privado acaba ficando bastante aquecido. Então, essa política mais expansionista fomenta o mercado de crédito privado como um todo. Então, tem prós e contras, mas, no geral, a gente entende que também é oportunidade nesse ciclo de queda. E, Fred, o risco de crédito, ele melhora também, já que, enfim, a dívida atrelada ali ao CDI vai diminuir... O risco das empresas, você disse? Isso. De certa forma, sim, né? Vamos dizer que empresas que justamente têm suas dívidas atreladas ao CDI, naturalmente, com uma queda dos juros, vão tendo um nível de despesas financeiras menores. Níveis de despesas financeiras menores implica em um maior fluxo de caixa, né? Você tem que pagar menos despesas financeiras, né? Então sobra mais caixa. De certa forma, sobrando mais caixa, não somente você pode investir em outros projetos, bem como manter uma posição de liquidez mais elevada, o que leva a uma alavancagem também reduzida e, portanto, uma estrutura de capital mais conservadora, né? Então, sob uma ótica de crédito, taxas de juros menores são mais favoráveis para as empresas. Legal. E puxando essa parte do macro ainda, sobre a atividade, ontem mesmo, né, naquele relatório trimestral do Fed, tem um reajuste bastante interessante na projeção de crescimento do PIB para esse ano, né? Se não me engano, de 1,3 para 2,1, assim, foi algo bem significativo. Esse cenário mais forte, economicamente falando, nos Estados Unidos, como que isso se reflete aqui no Brasil e, consequentemente, para o crédito privado e para o fundo imobiliário também? Teve uma perspectiva de maior crescimento econômico que você mencionou. Para o Fed é claro, e eu acho que, enfim, a gente deu uma palhinha, mas você naturalmente tem talvez uma maior propensão à inflação, né? Porque você... essa é a relação, né? O aumento da taxa de juros vem para controlar um pouco o crescimento econômico, né? Nesse sentido, especialmente no mercado de trabalho. Se você ainda tem uma economia americana que tem apresentado cenários de crescimento, e o Fed está discutindo aqui corte de juros, assim, não faz muito sentido, né? Então, eu acho que isso, não diria que é um banho de água fria, mas você naturalmente tem um impacto nessa precificação, né, de quando é que vai começar o corte de juros. O que isso influencia o nosso mercado aqui? Via taxa de juros também, né? Porque, em sua grande parte, qual que é a grande discussão? Por que é interessante, por exemplo, os Estados Unidos começar a ter esse corte de juros? Porque você vai ter uma menor migração, né, dos investidores para o dólar, né? E aí você potencialmente vai fortalecer o real, né? Ou, no caso, desvalorizar o dólar. Isso tem um menor impacto na nossa inflação aqui, né? Se você ainda tem um momento, né, e é o que a gente está hoje, da nossa queda de juros, né, no momento que os Estados Unidos ainda está com uma taxa de juros elevada, você já tem esse impacto no câmbio, né? Então, é um pouco disso que a gente olha, esse é o impacto para nós, e se, né, a gente seguir nesse caminho, vai demorar mais para cortar os juros nos Estados Unidos. E aí, enfim, tem todo um reflexo que tem sido reprecificado aqui. Então, aquilo que eu falei para você, quando você pega a mediana, por exemplo, do relatório do Focus, né, que é a mediana do mercado, se você pegar no início do ano, assim, tinha mais players falando que essa taxa poderia chegar a 8,5, 8,75. Cara, não me surpreenderia que na próxima revisão esses caras vão estar mais para 9, 9,25. Então essa medida deveria aumentar para algo perto de 9, 9,5. Então isso, né,
tudo que a gente está falando aqui se reverbera dentro das expectativas do mercado. E isso impacta também o nosso mundo, que é fundo imobiliário, que é crédito privado, que são as ações. Então, eu acho que é um pouco dessa ligação, na minha visão aqui. E Fred, um mercado, uma atividade econômica mais aquecida, isso de certa forma também impulsiona talvez o desejo das empresas de fazerem emissões para, enfim, investir, aproveitar esse crescimento econômico de alguma forma também? Sem dúvida, né? Vamos dizer que uma visão do mercado mais otimista com o país, naturalmente favorece, fomenta o interesse por ativos de crédito privado, né? A gente entende que em momentos mais estressados, taxas de juros mais elevadas, uma conjuntura mais dúbia do que pode estar por vir para a frente, naturalmente o investidor fica com o pé mais atrás, por exemplo, de tomar riscos de crédito de empresas que não sejam tão triviais, né? Nomes pouco conhecidos, de menor porte. Então, uma conjuntura mais favorável, mais benigna, naturalmente favorece o interesse do investidor, e o interesse do investidor com maior apetite por crédito privado favorece as empresas a virem a mercado de capitais, uma vez que quando tomarem uma dívida terá demanda, né? De nada adianta ela vir a mercado de capitais se não vai conseguir levantar um volume necessário para ela, reperfilar uma dívida, fazer algum tipo de expansão, efetuar uma aquisição de uma outra empresa. Então, sem dúvida alguma, esse cenário é favorável para as empresas. Não só sob uma ótica de, vamos assim dizer, interesse do mercado, né? Um maior apetite por risco, uma visão mais positiva, mas também porque níveis de juros menores também favorecem as empresas para custos de dívida menores. Então, isso é um fator a mais que direciona as empresas a virem ao mercado de capitais com maior frequência nesse momento de queda de juros. Faz sentido pensar em talvez uma migração de high grade para high yield dentro do crédito privado? Então, aí a gente até vai inclusive entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Naturalmente, empresas mais high grades, né, que são justamente com nível de risco mais estabilizado, por conta do menor risco, tendem a oferecer um menor nível de retorno. Isso é lógico. Para o investidor que quer buscar um pouco mais de rentabilidade, principalmente nesse momento de queda de juros, ele tem que abrir um pouquinho a mão da segurança, né, do risco mais estável, consolidado, e migrar um pouco mais para um high yield ou um mid-grade, como você muito bem pontuou, que, consequentemente, vai oferecer uma maior rentabilidade. Aí a questão mais de perfil, eu acho que isso, assim, imprescindível você ter em mente no momento de tomar a decisão para alocar os seus recursos em crédito privado corporativo. Mas, de fato, para o investidor que tem um maior apetite por retorno, gosta de ver rentabilidades mais fortes, naturalmente, e até por outras variáveis que a gente está vivenciando nesse momento, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe até na conjuntura de crédito privado, o momento para investimento nessa classe de ativo para os investidores que estão buscando retornos mais fortes, de fato, eles têm que migrar um pouco mais para ativos mais arriscados, que são os high yields. Obrigado, Frederico. Acho que está bem clara essa parte de cenário macro. Queria agradecer a presença de vocês. A gente vai ficar por aqui. Para você que está assistindo o nosso vídeo, tem na descrição aqui do vídeo, né, um link para acessar o Onde Investir, que é um relatório completo sobre as principais oportunidades do mercado, feito pelos analistas de research do BTG Pactual. Enfim, tem ali fundo imobiliário, que a gente falou, crédito privado, e também tem outros ativos, como ações, que você pode escolher ali e ver qual que mais se adequa, talvez, ao seu perfil, né? Frederico, Daniel, queria agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado a você, Guilherme, pelo convite. Valeu, Guilherme. A gente prazer. fica por aqui, então. Forte abraço.